Olá pessoal, quarta rodada do Parazão 2025, cheia de broncas, de problemas, de atrasos, de polêmicas e de resultados surpreendentes. O Paysandu perdeu de virada em Ipixuna do Pará para o Santa Rosa e o Remo, em pleno Mangueirão, empatou com a equipe de Capitão Poço. Detalhes, destaques, informações e muito mais para você a partir de agora aqui no NESF Segundo Guerra. Rodada de número 4 do Parazão, aconteceu de tudo um pouco, ou de tudo um muito. Começando pelos resultados interessantes, alviçareiros, para Tuna Luso-Brasileira e Caeté, por exemplo. A Tuna não tomou conhecimento e meteu 3-0 no Cametá. O Caeté meteu 3-0 na equipe do Independente e até derrubou o Wallace Lemos, treinador do Galo Elétrico. Aliás, o Caeté que estava estreando o Léo Goiano. Ou seja, a Águia Guerreira e o Guerreiro Caeteuara se deram bem. O outro time de Bragança, o Tubarão, o Bragantino, venceu o São Francisco por 2-1 em Augusto Correia e tem 3 vitórias, tem 9 pontos. É o terceiro colocado no Campeonato Paraense. Resultado polêmico, lá vai a primeira polêmica de arbitragem. Castanhal 1, Águia 1. O Japim manteve a sua invencibilidade, é o quarto colocado com 8 pontos, mas garantiu esta invencibilidade através de um pênalti marcado de forma equivocada pela arbitragem do jogo. O Águia vencia por 1-0 nos acréscimos, o pênalti foi marcado e o Dioguinho converteu, igualando tudo. Muitas reclamações do Águia, inclusive nota oficial. Nos outros 2 jogos, os jogos de Paysandu e Remo, no domingo de manhã em Ipixuna do Pará, o Paysandu foi enfrentar a equipe do Santa Rosa. O Santinha, que já tinha demitido seu treinador, estava com o Eliezer Júnior como interino, contratou o novo treinador que chegou para acompanhar a equipe, ainda não dirigir oficialmente. E não é que o Santinha aprontou para o Papão. O Paysandu veio com uma equipe diferente, com opções do técnico Márcio Fernandes para rodar o elenco, poupando o Rossi, poupando o Borazzi, deixando o Brian Borges com opção de banco também para poupar aquele que vinha sendo o melhor jogador do Paysandu, colocando o meio exposto com Leandro Vilela, o único volante, e utilizando o Giovani e o Marlon como outras alternativas para a sua meia cancha, colocando de um lado Del Valle, do outro Marcelinho e o Nicolas centralizado, Edilson aparecendo na equipe. O Paysandu fez um primeiro tempo razoável, teve mais posse de bola, mas não conseguiu ser contundente, não criou oportunidades efetivas, a não ser o lance contestado pelo Papão. O pênalti cometido pelo Davi ao segurar o Nicolas, que foi para a revisão do VAR, ficou uns 3 minutos lá com o VAR, e o VAR não chamou a arbitragem de campo para checar o lance, entendeu que nada houve e, no meu olhar, houve a penalidade máxima sim em cima do Nicolas, com o puxão pela camisa muito claro do zagueiro Davi. Aí o primeiro tempo ficou no 0-0. No segundo tempo, o Paysandu, aos 10 minutos, teve outra penalidade, esta configurada pela arbitragem, outra vez do Davi em cima do Nicolas, e o Marlon cobrou, fez 1-0, e parecia que a vitória do Paysandu seria construída com folgas, ou pelo menos com menos sufoco. Nada disso aconteceu. O Paysandu teve logo depois uma boa oportunidade com o próprio Marlon, que cobriu o goleiro, mas a bola caprichosamente bateu no travessão, depois de bater no chão, bateu no travessão e saiu. E o Paysandu foi perdendo força física e técnica. O Paysandu fez alterações, o Cavalieri entrou, o Juninho entrou, o próprio Brian Borges apareceu na equipe, mas o time não respondeu. E com a queda física, o time do Santa Rosa se animou.
E as mudanças feitas foram preponderantes para a vitória. Primeiro gol de empate marcado pelo PH de cabeça, a bola vinda da direita, ele desviou e tirou do Matheus Nogueira, que não conseguiu defender, apesar da cabeçada ter sido fraca. Ela bateu na trave e caprichosamente foi para o fundo do barbante. Não demorou 4 minutos, esse gol aos 37, hein? 4 minutos depois, aos 41, num contra-ataque fulminante, jogadaça do PH, metida para o André Farias, e ele ajeitou, saiu da marcação e fez 2-1. Paysandu atabalhoado, o próprio técnico Márcio Fernandes reconheceu que o time não jogou. Expressão dele: o time do Paysandu foi irreconhecível e mereceu ser derrotado. Sinal de alerta ligado para o Papão. Aliás, o presidente Roger Aguilera reclamou antes do jogo que o torcedor não está apoiando, e o Paysandu, na noite de domingo, anunciou o zagueiro Novilho, argentino, chegando para o Papão, e também a confirmação da volta do Ramon Martínez, que tinha ido ao Paraguai, resolver uma situação de liberação, e ele retornou, é mais uma opção para o Paysandu Esporte Clube. Mas no dia do aniversário do Papão, 111 anos de fundação, a derrota para o Santa Rosa está na garganta, entalada do torcedor bicolor. Na segunda-feira, para fechar a rodada, o Remo, debaixo de um temporal, não conseguiu derrotar a equipe do Capitão Poço. Então, o Lanterna, que continua na lanterna. O Remo começou bem, criando oportunidades. O Dodô fez uma jogadaça, o Jaderson fez o primeiro gol, o Remo criou outras oportunidades, Dodô bateu falta na trave, Pedro Rocha perdeu chance, e assim foi sequenciado. Outra chance do Dodô na deixada do jogador Felipe Viseu. Pois não é que aos 30, num lance polêmico, o jogo já tinha começado atrasado, hein? É bom que se diga. Aliás, como começou atrasado o jogo do Paysandu, 30 minutos, porque faltou o desfibrilador. Ele não estava entre os equipamentos da ambulância para que o jogo pudesse começar. Anotem aí. E no do Remo, primeiro, o equipamento do árbitro não estava funcionando, o equipamento de comunicação. Atraso de aproximadamente 10 minutos. Depois, o VAR não funcionou, problema na fibra ótica, o árbitro não pôde tirar a dúvida no lance de um suposto pênalti para a equipe do Capitão Poço, e depois de 20 minutos, ele confirmou o que tinha determinado em campo, valendo a marcação, não pênalti. O time do Capitão Poço reclamou barbaridade da não confirmação da penalidade. E o jogo prosseguiu, o Remo teve oportunidade, mas foi a equipe da Laranja Mecânica quem empatou com o Ju Alagoano no último lance do primeiro tempo. Segundo tempo, uma chance logo no início para o Remo, com Pedro Rocha, desperdiçada, e uma falta cobrada pelo Pavani, mas foi de novo o Capitão Poço quem fez o segundo gol num chutaço espetacular do Wellington Londres. 2-1, pressão do Remo, até que houve o empate do Maxwell. Outros lances polêmicos, o Remo reclama que teve gol anulado de forma equivocada também pela arbitragem /VAR. Enfim, problemas e mais problemas que a federação vai precisar administrar com certeza. Agora Leão e Papão tem no final de semana confrontos pesados, o Paysandu em Bragança contra este Bragantino com 3 vitórias e o Remo enfrentando a Tuna Luso-Brasileira no Mangueirão. No meio de semana, o Paysandu joga quarta pela Copa Verde contra o Porto Velho, o Remo contra São Raimundo de Roraima na quinta e o Águia vai jogar em Manaus contra o Manaus. Uma Copa Verde no meio do caminho. Na sexta-feira tem sorteio da Copa do Brasil. Enfim, uma quarta rodada cheia de broncas, cheia de situações complicadas, e vale o alerta para a federação. É preciso reavaliar todas essas situações ocorridas nesta rodada. O Mangueirão resiste como resistiu para o jogo Flamengo e Botafogo na conquista do Flamengo para a Supercopa Rei. A chuva não tem jeito, ela cai, tem que esperar, mas o jogo prossegue com tranquilidade. Agora, esses problemas de logística, de estrutura, de competência na administração, na gestão, esses problemas precisam ser equacionados urgentemente. E sexta-feira, sorteio da Copa do Brasil. Remo, Tuna e Águia vão conhecer os seus adversários na primeira fase da competição. O Paysandu só entra a partir da terceira fase. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.